livro Cabeças na Escada Rolante é a estreia de Alexander Pandini na literatura. Os poemas publicados refletem um ponto de equilíbrio do escritor. O livro era um projeto antigo do jornalista, que foi retomado depois de mais de 10 anos. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje o programa Um Dedo de Prosa recebe o escritor Alexander Pandini. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Então vamos começar o bate-papo. Nós estamos aqui com o seu livro, sua estreia na literatura, né? Sua primeira publicação. Se chama Cabeças na Escada Rolante. O título já é um título que chama a atenção do leitor. Como é que surgiu a ideia de você reunir as suas poesias e publicar um livro? Bom, esses poemas especificamente compreendem de uma fase da minha vida, né? Compreendem uma fase da minha vida, né? Dos 18 aos 28 anos aproximadamente. Tinha alguns, além desses, que nesse momento não entraram, mas eu entendi que eles reunidos tinham uma unidade de ideias, né, de estilo, enfim. E acabei criando o livro, que tentei publicá-lo em 2000, há 14 anos, e por motivos diversos acabou não sendo publicado, e depois eu deixei um pouco de lado o projeto, mas agora, enfim, né, estou publicando. Eu tinha publicado alguns poemas numa coletânea da Secult, mas como autor é o primeiro livro. E Cabeças na Escada Rolante não chega a ser um trocadilho, mas é um jogo de palavras, né, que eu gosto de fazer isso. É uma ironia e, ao mesmo tempo, uma crítica à sociedade de consumo. Uma sociedade que valorou demais o ter, né, e esqueceu do seu sentimento maior, né, de ser, né. Cabeças na Escada Rolante lembra shopping, consumo, as pessoas subindo e descendo, né, que só são porque ali estão com suas sacolas e suas cabeças que sobem e descem. E ao mesmo tempo também que tem cabeças rolantes, né, e o indivíduo, quando ele sai de uma determinada posição, a cabeça dele rola, né, porque é o coletivo que dita o regramento, né. Então é uma crítica a essa sociedade homogeneizada, né, desindividualização, né, falta de individualidade. Acredito que seja por isso. E de alguma forma os poemas tratam desses assuntos? Eles têm uma unidade? De fato, os poemas, eles não são assim voltados para a crítica à sociedade de consumo, né? O título ele traz isso como um alerta, uma sentença ou uma crítica mesmo a essa sociedade. E os poemas eles mostram a perplexidade do ser diante de uma sociedade que só valoriza o ter, mas ao mesmo tempo uma busca por uma elevação, talvez, de espírito, né, nessa situação mundana, né, em que nós nos encontramos. Tem muito a ver com a busca do ser humano mesmo, né, por si mesmo, tentar analisar e conhecer suas contradições, não é? Acho que um pouco isso também. Foi escrito na época da juventude, onde a gente está com os hormônios ali à flor da pele, então tem muito também de busca e de experiência. Então, os poemas eles foram realmente escritos após experiências de viver no limite, né? Na noite, no rock, na balada. Não que eu fale exatamente disso, mas eu vivi um período intenso da vida naquela época e fiquei até um pouco perdido na vida mesmo, até sem ter onde morar, sem saber, perdido no curso, né, que eu fiz jornalismo, e em um determinado momento eu fui jubilado porque, enfim, a vida estava meio caótica. Então esses poemas traduzem um pouco isso, né? E tem a ver com o lado beatnik, outsider, com essa busca marginal por uma existência exatamente que fuja
dessa escada que sobe e desce, né? E dessa cancela que te leva até aquela situação. Quer dizer, acho que é isso, é tentar se encontrar em meio a esse caos, tentar buscar uma originalidade no mundo onde tudo já foi dito, a história já acabou, como sentenciaram, né? Enfim, acho que é isso. Alex, você comentou que já era um projeto antigo, né? Você chegou a quase publicar ele, né, Sim. em 2000. Como é que foi pegar esses poemas e ler de novo depois de tanto tempo? Então, foi legal esperar também, porque eu acabei lapidando um pouco, ele saiu talvez até, pelo menos na minha opinião pessoal, melhor do que sairia 14 anos atrás. Você mudou algumas coisas? Eu diria que pouquíssimas coisas, mas mais uma questão de excluir alguma outra coisa para dar essa unidade textual que ele tem hoje. Mas também foi necessário que eu me afastasse dele, porque eu estava tão impregnado que eu não conseguia mais ler da forma como se lê, né? Eu já começava a ler e já estava aquilo em mim ali, eu já não estava me colocando em evidência para poder ler. Então eu meio que dei um tempo dele, falei, daqui a alguns anos eu te vejo de novo e vou ver se eu gosto. Então, e quando eu reli, tem isso, né, da gente se encontrar com a gente mesmo, lembrar de algumas coisas e ver como é que a gente estava pulsando e numa energia, numa sintonia, né, visceral, às vezes, né, até feroz, né, para poder escrever. Eu acho que isso é o barato da poesia, né, a grande mágica que ela tem, né. As palavras, elas ganham elas te transmitem essas sensações, né. Elas têm musicalidade, elas têm cor, né? Elas têm imagem, enfim. E quais critérios você utilizou para fazer essa seleção do que ia entrar no livro, né, e do que ia ficar fora, assim? Você pediu ajuda para alguém, por exemplo? Não, é um critério muito subjetivo, né? Eu não teria uma fórmula aqui para dizer. Na verdade, eu busquei os poemas que, na minha interpretação, na minha forma de sentir, tinham um enredo, né? Se comunicavam, né, entre si. E acho que ficou legal o resultado. Uma coisa que me chamou a atenção, né, uma das características é que você não colocou título, né? Os Sim. poemas que normalmente no livro, né, cada um tem um título, no seu não tem. Por quê? Você tem problemas com títulos? Eu tenho uma dificuldade em titulá-los, né? E acho também que nesse caso eles são uma coisa só, né? Se você abrir o livro no meio, no início, no final, você vai encontrar o mesmo conceito, né? Encontrar o mesmo enredo, né? De certa forma. Um ou outro tem um pouco mais de ironia, às vezes até um humor, outro mais pesado, mas de certa forma eles dizem disso, né? De um jovem perdido no caos interior, num mundo que ele não se reconhece, não tem um sentimento de pertencimento nele, do qual ele tem muitas críticas a fazer, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que buscar amadurecer e sobreviver nesse mundo meio caótico, né? E, ao mesmo tempo, buscando em si mesmo, né? Essas prerrogativas que nos levam à frente, né? O objetivo de vida, um porquê, uma fé em algo. Então, acho que é isso. Alex, como você trabalha assim na sua escrita e com essa publicação a questão da exposição pessoal? Eu pergunto isso porque tem muitos escritores, né, principalmente os poetas, que falam que a poesia acaba mostrando muito do escritor, expondo muito coisas pessoais do escritor. Você concorda? Se concorda, como você trabalhou com isso? O Fernando Pessoa diz que o poeta é um fingidor, né? Que ele finge tanto que finge sentir o que não sente, né? Finge ser a dor que devera sente, não é isso? Mas eu acho que é impossível você escrever e não se mostrar ali, né? A questão até que, mesmo que a pessoa queira se esconder, ela vai se mostrar. Então ali, na verdade, é uma exposição mesmo, né? Rasgar a carne e expor as vísceras. E talvez por isso também eu tenha demorado algum tempo para publicar também, porque a gente, não só uma questão de, será que tá bom, será que as pessoas vão gostar, mas também porque você está ali desnudado, né?
Tem até um poema, o último poema, que eu coloquei como último, mas você lê ele como se fosse o primeiro. E é onde eu digo, né? Posso dar uma lida aqui? Claro, à vontade. Eu ia falar justamente isso, né? Que talvez você demorou esse tempo a publicar e vem também um amadurecimento, né? É isso, eu digo aqui, ó, quando seus olhos me desnudarem dentro dele, espargido, dê-me também um pouco dos seus espasmos, por favor, e do seu desvario. É uma espécie de, olha, eu estou aqui, estou me mostrando para você, né? Você, na verdade é o último, você acabou de me ver, né? Então acho que é isso, é uma satisfação pessoal, é uma necessidade, né? Eu acho que de todo criador, né? Do músico, do artista, enfim, do escritor. E é um desafio também, né, de se expor. E o lançamento do livro foi recente também, foi no Centro de Vitória. Você tem uma relação especial com o Centro, né? E o que eu achei muito curioso é que foi próximo à primeira escada rolante que teve no estado. Conta pra gente um pouquinho como é que foi. O Centro de Vitória, quando eu vim de Colatina para cá, eu morei por uns 2 anos no centro. Mas isso no final dos anos 80, início da década de 90. Do século XX, né? E aí o centro estava passando por um processo de esvaziamento. Eu, estudando na UFES, acabou ficando mais prático morar em Jardim da Penha, numa república, dividindo apartamento, que era mais fácil de encontrar, etc. E para lá as coisas foram, os cinemas saíram daqui e tal, né? E, enfim, acabei indo para a Zona Norte, mas o centro sempre teve essa imagem, né, de bucolismo e por ser um centro histórico. E quando eu me casei, aí já em 2003, eu fui morar no centro, por opção mesmo. E eu moro lá há 11 anos e eu me considero local. E tenho uma relação de pertencimento muito grande. Eu tenho memórias imaginárias de infância do centro, mesmo não tendo crescido ali. Então, acho que tem essa magia ali, eu gosto muito. E a escolha desse lugar próximo a essa escada rolante também tem uma relação Sim, com o livro. foi lançado, posso falar? Pode, à vontade. Foi lançado na cervejaria Bimbo, ali na Rua 7, em frente ao edifício Antares, que é onde foi instalada a primeira escada rolante de Vitória. E eu me lembro que, quando eu era garoto, a gente vinha do interior para visitar os parentes aqui na capital, e um dos roteiros era ir no Parque Moscoso, da Pipoca para o Macaco, e vir aqui para a Rua 7, porque as mães circulavam no shopping a céu aberto, que era, né? E a garotada adorava subir e descer aquela escada rolante, que era uma novidade, uma coisa bem provinciana, né? Então eu tive esse clique, o Saulo Ribeiro, que é o editor da editora Cousa, me perguntou. Eu falei, olha, eu gostaria de fazer ali por causa disso. E ele topou, gostou da ideia. E foi muito legal. E o livro está muito bacana também, né? Depois a gente fala. Vamos falar assim, Alex, pode ser depois do intervalo? Claro. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje conhecendo um pouco do trabalho do jornalista e escritor Alexander Pandini. Alex, nós já conversamos um pouquinho sobre o livro, né, o seu livro de poesias Cabeças na Escada Rolante, e eu queria saber um pouquinho como foi o processo mesmo da publicação do livro. Você acompanhou todo o processo, né, você já adiantou que foi publicado pela editora Cousa, né, que é uma editora aqui do estado, inclusive vários escritores vêm aqui, né, para a gente conhecer o trabalho. Como é que foi o processo de publicação? Foi publicado dentro de um modelo que tem sido adotado pelas pequenas editoras com sucesso aí no país, e um modelo que o Saulo desenvolveu e aprimorou muito bem. Poucos exemplares e um trabalho na rede social, né? Nas redes sociais. Então, eu não acompanhei esse processo, eu deixei por conta dele, né? Inclusive o livro tem curadoria, tem um trabalho de revisão muito legal também, depois eu quero falar do pessoal. E o modelo é esse, é você aproveitar
os contatos, as redes sociais, né, essa relação que as pessoas criaram a partir da internet e fazer uma divulgação. Tanto que o livro não teve um convite impresso, ele foi todo divulgado pela internet. E ele chegou ao que ele pretendia, né? Que ele reuniu um bom número de pessoas, a vendagem do livro na noite de lançamento pagou a edição, e a gente já está pensando até em fazer uma segunda edição em breve. E é um formato muito legal. As pequenas editoras, a Cousa é a principal representante aqui no estado e é uma das que está em pé de igualdade com as editoras que hoje estão fazendo isso no Brasil. Hoje são as responsáveis maiores pela publicação de novos autores. Inclusive elas estão levando autores para editoras maiores também, estão servindo, né, para essa finalidade também. E é uma maneira, entendo eu mesmo, não tendo conhecimento da logística e até técnico para falar sobre a publicação, mas eu acho que é uma maneira de fugir da cadeia de produção em série da indústria cultural, né, driblar as dificuldades impostas pelo mercado de divulgação da mídia, e tem dado muito certo. A rede social pauta, né? Então isso é interessante. E o processo, a minha participação nesse processo foi publicar alguns poemas do livro e chamar as pessoas, alguns meses atrás, dizendo, olha, esse poema é meu, ele consta de um livro que vai ser publicado, assim, assim e tal. E agora, esse marketing, né, quem desenvolveu foi a editora Cousa, né, foi o Saulo Ribeiro. Então, eu não teria condição de falar muito especificamente sobre isso. Mas, de qualquer forma, Alex, a gente percebe como a internet tem dado uma outra dimensão, né, para a questão da divulgação. E a divulgação, muitas vezes, é o problema mesmo que os escritores encontram. Muitos escritores, quando vêm aqui conversar com a gente, falam que, olha, o problema nem foi tanto publicar, né? Publicar eu consegui uma lei de incentivo, eu consegui um patrocínio, eu consegui uma editora, mas eu tenho um problema de distribuição, um problema de divulgação. Então, a rede social, ela vem mesmo para auxiliar o escritor. Com certeza, porque aí, veja, nós conseguimos colocar o livro na praça, né? E ele pode ser adquirido em qualquer lugar. A pessoa entra na página da editora Cousa, compra na loja e aí tem a questão do SEDEX, que é enviado, né? O livro também não sai tão mais caro, né? Qualquer produto hoje que se compra, ou pelo menos a maioria, você tem o frete também, né? Então, quer dizer, resolveu-se essa questão, né? Você não depende mais de um distribuidor, de uma livraria, de uma rede, né? Que às vezes não vai privilegiar um nome desconhecido, um autor pequeno. A poesia por si mesmo, que é um gênero, né, que na literatura já é difícil você fazer, com a poesia mais ainda, porque tem um público mais restrito, tem suas especificidades, né, assim. Então acho que realmente a internet, nesse aspecto, é uma ferramenta primordial, não só para a literatura, mas para a música também, né, para outras formas de fazer artístico. E talvez tenha também uma maior, né, não sei se você percebe, mas eu também observo que talvez tenha uma maior possibilidade de aproximação do próprio escritor com o leitor, também através da rede social. Sim, exatamente. E, mudando um pouquinho de assunto, você sempre escreveu poesia ou você trabalha em algum outro projeto, um romance, alguma coisa diferente? Eu comecei a escrever poemas com 11 anos de idade, né? No céu, a lua é minha e sua, não é? E me encantava a rima, né? E eu acho que tinha esse sentimento poético, né? Você tem que ter essa veia, né? E aí eu vim buscando aprimorar. Mas eu escrevo prosa e tenho algumas coisas escritas que eu também quero publicá-las. Pequenas histórias que eu não saberia nem dizer se são novelas, se são contos. Eu tenho alguns contos, mas tenho duas ou três histórias, assim, digamos, que ainda precisam ser trabalhadas, que comecei, deixei para lá, né, e estou buscando retomar agora. Na verdade, esse livro é o início de um processo de retomada desse fazer, né. Eu nunca parei de escrever, mas diminui muito a intensidade e não sou
formado em letras, não tenho esse cabedal teórico, não sou um jornalista, mas eu quero sim escrever, inclusive, histórias interessantes, né, biografias, histórias do nosso estado, da cultura. Eu acho que é um potencial que eu tenho, eu tenho até que colocar ele a serviço também e tenho que me realizar com isso também. Acho que é por aí. E nos bastidores você comentou que também tem um projeto infantil para crianças. Isso, tem um livro escrito, né, que é uma ideia de buscar fazer um projeto de reeducação alimentar. Surgiu quando eu e minha esposa engravidamos, né, e eu tive essa vontade, então tinha algumas ideias meio soltas e fiz, né, escrevi 2010, 2011 e desenvolvi esse projeto. Agora eu quero batalhar um patrocínio, um apoio, um incentivo para fazer. O livro, joguinhos interativos, né? É um projeto aí já para o futuro. E você como pai, vou aproveitar também para perguntar, já que tem esse projeto futuro, né, com o público infantil, como é que você é com sua filha, com a questão da leitura, assim? Então, a minha filha, ela é pequena, não ela é? tem 4 anos. E ela se alfabetizou antes do que a maioria, né? Algumas crianças da idade dela já leem, né? Mas não são todas, né? Ela com 3 anos e meio começou a ler. E foi uma coisa muito natural. Nós estimulamos, mas não houve assim uma pressão sobre ela. Nós fizemos o alfabeto em EVA, cortado com tesoura, fizemos 4 alfabetos, né? E brincávamos, colocávamos o B e o A, o B e o E, bem lúdico mesmo, bem no tempo dela, e ela foi fazendo, ela aprendeu a ler essas letras maiúsculas, né, com 3 anos e meio de idade. Eu acredito que em função do nosso estímulo, né? E assim, é um orgulho para a gente, né? E acho que é um espelho para ela, porque muitas vezes ela chega e pai e tal, e ela me vê com um livro, e ela quer atenção, né? A criança quer, daí a pouco ela está no meu colo, está ali, está lendo também. Eu deixo ela dar uma lida, né? E ela me pergunta, eu converso, eu falo. E ela já desenvolve a leitura, ela pega livrinho infantil e lê e gosta. Eu espero que ela seja uma leitora assídua também, acho que é um conhecimento que o ser humano não pode jamais deixar, né? A leitura, ela te abre portas que nenhuma outra condição você teria se você não tivesse esse livro à sua mão, né? Você é um leitor assíduo, assim, normalmente os escritores, né, costumam ler muito, você também é jornalista, Sim. É uma profissão que também exige muita leitura. Você sempre foi assim, sempre gostou muito? Eu leio muito. Durante um tempo, como eu falei, negligenciei um pouco, porque a gente casa, a gente Acaba tendo trabalha outras demais, né? Isso, se dá um foco ali, mas nunca deixei de ler. Mas assim, claro que aquela leitura habitual que eu fazia sempre, eu acabei meio que... Mas tenho retomado isso, tenho relido coisas que eu li antes, que é interessante também. Eu tive sorte, porque eu tenho um primo, o Lucas Margoto, que é publicitário. Ele tem uma diferença de idade de 4 anos para mim. Hoje não é significativa, mas quando eu tinha 14, ele tinha 18. Então, eu já com 15, 16 anos de idade, ele me aplicou na leitura, né? Ele percebia que eu gostava muito de ler histórias em quadrinhos, né? Que eu era um leitor assim, quanto mais. Eu ia para a casa dele, que ele fazia coleção de revistas, às vezes ficava a tarde inteira. Minha mãe me procurava e não sabia onde eu estava. Minha tia ligava para ela e falava: o Alex está aqui desde meio-dia. Tá? Eu já dei café para ele, só que ele não larga a revista. Então, assim, meu primo teve essa percepção. Ele falou: eu vou colocar livro para esse garoto ler, né? E eu fiz essa troca, né? Então, com 15, 16 anos, eu li coisas que normalmente não se lê nessa época, né?
E agradeço muito a ele por isso, na sorte dele ter me colocado aí biografias de personalidades do século XX, introduções, né, à sociologia, antropologia e tal, coisas que me deram gás. Depois comecei a ler romances, primeiro literatura moderna, depois me apaixonei pela literatura clássica. E até um bom momento da vida eu fui um leitor assim contumaz. Mas depois que eu entrei na escada rolante, né, a gente acaba entrando nesse modo contínuo, né, de trabalhar demais e tal e negligenciar as coisas. Então, mas sem dúvida a leitura foi um grande cabedal que ela me trouxe em diversos aspectos, né? Alex, e você acha que de alguma maneira assim, esse gosto pela leitura, pela literatura, influenciou um pouco sua escolha profissional, né, por você ser jornalista? E o contrário também, aproveito para perguntar, de que maneira o jornalismo também se mistura com essa literatura? O jornalismo hoje, na minha opinião, ele se afastou bastante assim, da cultura, da arte, né? A gente vê um modelo de padrão diferente, mas sem dúvida, até a tradição, a história, né, do jornalismo levam a isso. Mas eu, na verdade, desde muito garoto eu sou apaixonado por jornal, né? Então eu, desde garoto mesmo, 12, 13 anos, eu sabia, eu vou fazer jornalismo, eu quero ser jornalista, porque eu queria escrever, né? E acho que é isso, tem uma relação intrínseca, né? O bom jornalismo, sem dúvida, está sempre ao lado, né? Tem que ler muito, escrever muito. Com certeza. Tá tudo misturado, né? Com certeza. Alex, o nosso programa está chegando ao fim. O pessoal de casa que quiser comprar o livro, você falou que pode procurar o site da Editora Cousa, não é isso? Pelo Facebook você chega no livro facilmente. Só Editora Cousa, e aí você entra na página da editora no Face, e tem lá, na barra de rolagem à esquerda, tem lá loja, o livro custa R$15. Eu queria fazer uma justa e necessária Fica à vontade. citação aqui do Saulo Ribeiro, que é o produtor editorial, a assistência da Ana Catarina Isoton, que deu um grande trabalho também, a curadoria do Rodrigo Caldeira e do Vladimir Cazé. E o projeto gráfico, que está muito legal, é do Gustavo Binda. Então não tem como o pessoal de casa ir ficar perdido, tá fácil de achar, Tá né, fácil Alex? de achar, o livro custa só R$15, tá? Então tá, eu quero agradecer muito sua presença aqui no programa, quero te desejar sucesso nos seus projetos futuros e deixar as portas do programa Dedo de Prosa abertas para você, para suas novidades literárias. Volte sempre que você quiser, tá bom? Obrigado, Gabriela, e um abraço a todos. Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Ales, o seu canal cidadão.